Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Temos acompanhado ao longo dos últimos dias notícias a respeito da guerra da Rússia com a Ucrânia e temos presenciado praticamente em tempo real os horrores daquela guerra. E ao longo dessas notícias também estamos vendo milhões de refugiados, pessoas, famílias inteiras que deixaram o país para fugir da guerra. E também estamos vendo relatos de pessoas que ainda permanecem em seus países, alguns lutando na guerra, mas também pessoas que tentam se esconder e continuam sofrendo os horrores e a devassidão da guerra. Diante do caos instaurado naquele país, na Ucrânia, tive a oportunidade de ler uma carta aberta escrita pelo pastor Vasil Ostry, não sei se essa é a pronúncia correta, mas ele é um pastor ucraniano que serve a igreja na cidade de Kiev. E ele decidiu permanecer com sua família na capital, servindo a igreja e a cidade. E em sua carta ele diz o seguinte, ele diz que quando tudo isso acabar, os cidadãos de Kiev se lembrarão de como os cristãos responderam no momento de necessidade. É fato que ao longo dos anos nós passamos por diversas crises. E a carta dele me fez refletir sobre algo. Como a igreja está sendo vista na sociedade diante das crises que nós temos presenciado. Nós temos passado aí ao longo dos últimos 2 anos uma luta constante com um vírus invisível, mas também agora nós temos visto a devassidão da guerra. E como nós, igreja, respondemos diante destas coisas. O que nós temos ouvido a respeito da igreja e de como a igreja tem vivido em momentos de crise. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, dos versos 3 a 6, diz o seguinte: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E aqui eu gostaria de tratar sobre 4 aspectos, porque ao longo dos últimos anos nós presenciamos e temos presenciado ao longo de toda a história inúmeras tragédias que devastaram a vida de famílias inteiras. E como nós, igrejas, estamos respondendo a tudo isso? Como nós, igrejas, estamos levando a nossa maneira de ser igreja? A carta de Paulo aos Colossenses é a carta que mais fala sobre a obra de Cristo na igreja. O apóstolo Paulo começa dizendo nesta carta, maravilhado de como o evangelho foi semeado em Colossos. Agora, é interessante porque uma notícia que também veio de lá é que se esgotaram as Bíblias disponíveis na Ucrânia, porque todas elas foram vendidas. E pela maneira que ela estava frutificando no meio daquele povo. É fato, e nós temos presenciado isso neste período de 2 anos, de como a fé tem sido avivada na vida de muitas pessoas que buscaram na religião conforto e esperança. No início da carta, ele diz a respeito daquilo que ele tem ouvido a respeito daquela comunidade. E fica a pergunta aqui para a gente já começar a refletir: o que as pessoas têm falado a respeito da igreja e a respeito da nossa fé diante das tragédias, das crises e da maneira como nós temos servido a cidade. Paulo trata aqui sobre 3 questões que são centrais na vida da comunidade. Ele fala da fé, da esperança e amor, como conhecida na passagem de 1 Coríntios 13. Elas também são expostas aqui de uma maneira diferente. São evidências que estão na vida cristã individual e coletiva, comunitária. Primeira coisa que Paulo diz aqui é sobre
ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Isso significa que ele está falando sobre como aquele povo estava se fortalecendo e crescendo na fé. Uma fé que busca alcançar o que Deus tem a oferecer através da obra de Jesus Cristo. A igreja é vista não pela sua estrutura, pelas suas construções, pela beleza de seus templos, pelo conforto dela, ou pelo que ela oferece ou deixa de oferecer, mas pela forma de como ela vivencia a sua fé de forma individual, coletiva e pela sociedade, a maneira que nós respondemos à sociedade diante dos fatos da história. A segunda coisa que Paulo fala aqui é do amor que tendes para com todos os santos. Este é o amor que une a comunidade, que transcende a individualidade. É sobre conhecer a história uns dos outros, qualidades e limitações, carregar e suportar uns aos outros. É sobre compreender, conhecer e ir ao coração das pessoas. É sobre a preocupação primária da igreja, algo que não tem a ver com programas, cultos, estruturas, eventos ou ministérios, mas sobre discipular pessoas e caminhar com elas para levá-las a Cristo, para que atinjam a maturidade cristã. A terceira coisa que Paulo menciona aqui é que por causa da esperança que vos está preservadas nos céus, da qual ouvistes pela palavra do Evangelho. Esta esperança que olha ansiosamente para o tempo em que Deus completará em Jesus Cristo. É sobre aquilo que tira os nossos olhos da treliça, e a treliça é a estrutura, são as coisas, que muda a nossa agenda e prioridades e nos faz olhar para a videira. E a videira são as pessoas, a fim de reavivar a esperança de cada um em Cristo Jesus. E uma das coisas primárias que nós precisamos em tempos como este é avivar a esperança das pessoas, a fim de que creiam e confiem e depositem toda a sua vida em Cristo Jesus. E por último, que Paulo cita está produzindo frutos e crescendo. É como plantar, regar para depois colher. Você não vai colher se você não regar, deixá-la crescer até que dê frutos. A semente plantada é a palavra da verdade do Evangelho. Essa é a principal missão da igreja, proclamar as verdades do Evangelho. E às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas, muitas discussões, quando na verdade o que liberta as pessoas da sua perdição é a mensagem do Evangelho. Às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas e quando nós olhamos para os fatos e as tragédias da sociedade, nós esquecemos que a esperança que nós temos não está nas coisas deste mundo, mas está na mensagem do Evangelho. Como sentir paz em meio ao caos? É algo que só o Evangelho pode dar, seja para o rico, seja para o pobre. O Evangelho que estava sendo semeado em Colossos, ele estava crescendo, gerando frutos, se espalhando por toda a região. E nós não podemos esquecer que Paulo escreve esta carta num contexto que ele estava na prisão, num contexto onde havia perseguição, num contexto onde as pessoas não tinham liberdade para falar do Evangelho. E ele escreve que a mensagem estava sendo proclamada, expandida e alcançando pessoas e se espalhando por toda a região. Então, Paulo não está falando sobre a treliça, sobre a estrutura da igreja, mas sobre videira, sobre vidas, aquilo que é o mais importante e que movimenta a igreja do Senhor Jesus. É sobre isso que Paulo estava falando em Colossos.
O que nós temos ouvido a respeito da igreja? O que nós temos ouvido a respeito dos ministérios dos quais nós fazemos partes? O que nós temos ouvido sobre a história das pessoas que estão nas comunidades que você pertence? E para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, como eles têm olhado para a igreja e a resposta que ela tem dado para a sociedade? Que nós possamos refletir sobre isso, para que nós possamos ser fonte de esperança e bênção. E quando a crise passar, assim como aquele pastor escreveu, quando as crises cessarem, as pessoas se lembrarão de como nós, discípulos de Jesus, responderam à sociedade em momentos de necessidade. Que nós possamos refletir sobre isso. Que Deus te abençoe. Até a próxima. E que o Senhor esteja sempre na sua vida, mesmo em tempos tão incertos. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E até a próxima.